Oi, gente, estamos aqui mais um dia para fazermos a reflexão da lição de Escola Sabatina, hoje no tema de segunda-feira, que é o antigo mistério do Evangelho. O antigo mistério do Evangelho. Chegamos aqui na segunda-feira, graças a Deus por tudo, conseguimos fazer mais essa gravação. Ore por nós para que possamos estar aqui trazendo uma palavra de esperança sempre que o Senhor nos permitir. Tá bom? O tema diz o antigo mistério do Evangelho, e tem uma pergunta inicial na segunda-feira aqui que diz o seguinte: que mistério foi confiado a Paulo? Qual foi esse mistério que foi confiado a Paulo? Está em Efésios capítulo 3, versículo de 1 a 6, que nós vamos ler juntos agora, que diz o seguinte: por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios. 2. Se é que tendes ouvidos a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada para vós outros. Pois, segundo uma revelação me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco resumidamente. Pelo que, quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual eu em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito, a saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo Jesus, por meio do Evangelho. Então, qual foi o mistério confiado a Paulo? O mistério confiado a Paulo foi o Evangelho da graça de Deus aos gentios. Ao estudar Efésios capítulo 3, o verso 1 ao verso 6, observe o seguinte. Primeiro, Paulo escreveu essa parte da carta especificamente aos gentios nas igrejas lares de Éfeso. Nas igrejas lares. Em segundo lugar, Paulo afirmou ser o destinatário de algo que ele chama de a dispensação da graça de Deus, dada a ele em favor dos gentios. Essa dispensação, ou em mistério da graça, é a maneira como Paulo descreve a comissão dada a ele de pregar o Evangelho, graças a Deus, aos gentios. Em terceiro lugar, Paulo afirmou que o mistério lhe fora revelado, um tema sobre o qual já havia escrito na carta, o mistério de Cristo, em Efésios capítulo 3, versículo 3 a 4. Paulo não desejava ser considerado como inventor do Evangelho, mas reivindicava o ministério dado por Deus de proclamar o Evangelho. Em quarto lugar, Paulo não era o único a ter recebido a revelação avançada sobre esse mistério, visto que o Espírito também havia revelado aos santos apóstolos e profetas de Cristo, de uma forma que supera a revelação do plano divino para gerações anteriores. Efésios capítulo 3, versículo 5. É provável que o termo profetas aqui se referia aos que possuíam e exercitavam o dom de profecia, mas nas primeiras igrejas cristãs, em vez dos profetas do Antigo Testamento. O mistério que antes estava escondido se tornou então o que poderíamos chamar de segundo conhecido. Por fim, ele declarou: o mistério é que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Efésios capítulo 6, 3, versículo 6. Paulo era apaixonado pelo Evangelho, e especialmente pela forma como é expresso na igreja, a qual é composta de judeus e gentios. Esses dois grupos se tornaram os blocos de construção da nova comunidade de Deus. Seu povo, seu novo estilo de comunidade, a igreja, em Efésios capítulo 2, versículo 14 a 16, eles foram transformados de inimigos para co-herdeiros, unidos no mesmo corpo, o corpo de Cristo.
e co-participantes da promessa do Evangelho. Que Deus abençoe você e até terça-feira.